O IPEC, antigo Ibope, divulgou uma pesquisa mostrando que 70% da população brasileira rejeita a forma como Bolsonaro governa o nosso país. É como se 70% da população odiasse o governo Bolsonaro. E é claro que existem motivos para isso. A crise institucional provocada por Bolsonaro com a política do confronto, mas também as crises econômicas e sociais promovidas pelo governo. E vocês sabem que muito tem a ver com a pandemia, porque a pandemia provocou uma redução da quantidade de empregos, pandemia que não soube ser administrada pelo governo Bolsonaro, porque Bolsonaro ele é um incompetente. Mas também nós temos um problema inflacionário alto, pessoal. E vocês sabem que o aumento da inflação acaba reduzindo o poder de compra da população. E isso também reduz o consumo, e a população tem que substituir produtos. Eu vi uma reportagem ontem mostrando que 65% da população brasileira já não come mais carne. Ou seja, a população deixou de consumir carne para consumir ovo, consumir frango, consumir produtos mais baratos. E a inflação, vocês sabem muito bem disso, acaba afetando o potencial eleitoral de Bolsonaro para 2022, porque a população sente na pele o problema do desemprego, o problema da crise econômica, porque ela sente dentro dos seus próprios lares uma redução do poder de compra, uma redução da sua qualidade de vida. Então, para tentar resolver a sangria eleitoral, porque o IPEC também mostrou que o Lula está vencendo no primeiro turno, o Banco Central, que está aqui atrás de mim, juntamente com o Paulo Guedes, aumentaram a taxa Selic, aumentaram a taxa de juros. É claro que essa é uma estratégia completamente primitiva de controle inflacionário e tem um impacto grande porque esse aumento da taxa de juros acaba encarecendo o crédito. Ao encarecer o crédito, você tem uma redução do consumo e ao ter uma redução do consumo, você tem uma redução do emprego e também uma redução da atividade econômica, que já está com uma projeção pífia do PIB para 2022, menos do que 2%. Fora que foi mostrado na Assembleia da ONU e outras discussões que o crescimento do Brasil vai ser o pior dentre os países considerados desenvolvidos. E o Bolsonaro tem a cara de pau de falar que o Brasil está tendo uma retomada econômica. Isso é mentira do presidente. Mas nós vamos abordar todos esses assuntos no vídeo de hoje. Então já clique no botão de gostei. Eu estou passando uma temporada aqui em Brasília. Deixa aqui nos comentários se você é de Brasília, se você conhece o Banco Central, se você conhece outros pontos turísticos aqui da cidade. É uma força muito grande que você dá para o canal. Mas primeiramente, de onde surge essa ideia de aumentar o crédito para controlar a inflação? Vocês sabem que o Guedes ele é completamente primitivo em termos econômicos. Essa é uma estratégia que foi adotada lá atrás, na década de 50, pelo FMI. Década de 50, ou seja, uma estratégia que tem 70 anos. Naquela época, o FMI pensava em três pilares para controlar a inflação dos países subdesenvolvidos ou países do terceiro mundo, como eram chamados naquela época. A primeira estratégia era a redução dos gastos públicos. A segunda estratégia era a redução dos salários. E a terceira estratégia era o encarecimento do crédito, ou seja, aumentar o valor do crédito. Com essas formas, o consumo se reduz, você tem um aumento da quantidade de produtos na praça e pelo fato de você ter muitos produtos, uma oferta grande de produtos, você tem uma redução dos valores e aí você controlaria a inflação. O problema dessa estratégia, completamente questionável, é que se você reduz o consumo, você reduz também o lucro das empresas. E se as empresas reduzem os seus lucros, podem começar a ter prejuízos, as empresas precisam demitir as pessoas. Com menos pessoas empregadas, você tem uma quantidade menor de consumidores, você reduz ainda mais o lucro das empresas, você aumenta a quantidade de demissões. Ou seja, é um ciclo totalmente negativo. E muitos países acabaram se complicando por conta dessa atuação do Banco Central, dos bancos centrais ou do FMI. Se você quer entender um pouco mais sobre a estratégia, sugiro que você compre o livro do Paul Singer para entender o mundo financeiro. E agora o governo Bolsonaro adota novamente essa estratégia de aumentar o valor da taxa de juros. E ela tem um benefício para o capitalismo financeiro. Claro, sempre. Mas aí você pode me dizer, olha, Léo, mas se você tem um aumento da taxa de juros, o que vai acabar acontecendo? A parte do mercado de capitais, das ações, vai ter uma redução. Sim, você está certo. Tem um impacto no mercado acionário. Só que o capitalismo financeiro, ele não é somente composto pelo mercado acionário. Você tem os títulos de renda fixa, como os títulos do governo. E esses títulos acabam sendo beneficiados com o aumento da taxa de juros. E vocês sabem muito bem que os grandes capitalistas, eles estão já todos financiarizados. Sejam com títulos do governo em renda fixa ou em renda variável, mercado acionário. E aí o que nós temos? Mais uma vez, uma ação do governo que desprestigia o capitalismo produtivo. Na semana passada, nós já tivemos um aumento do IOF. Agora,
O Bacen acaba aumentando a taxa de juros. Você encarece o crédito, você reduz o consumo. E aí que está o grande problema. Porque nós já estamos vivendo uma crise social, uma redução da taxa de emprego. E se você tem uma redução do consumo para 2022, você tem uma projeção do aumento do desemprego. E aí, pessoal, como o nosso capitalismo ele é um capitalismo cada vez mais financiarizado, que os grandes capitalistas já não precisam mais do setor produtivo ou do segmento produtivo, eles não precisam mais produzir produtos. Não é mais necessário produzir celulares para eles terem renda, porque como já está tudo financiarizado, a renda dos grandes capitalistas vem do dividendo, das valorizações dos papéis, dos títulos do governo. O que acaba acontecendo? Você tem uma redução das ofertas de emprego, empurrando assim a população para os empregos informais. Os entregadores de aplicativos, entregadores de iFood, entregadores de Uber. E esse é um problema central para as esquerdas, principalmente para o PT. Porque o Tarso Genro, lá em 2019, 2020, em uma entrevista falou: o PT não consegue mais entender essa nova dinâmica do trabalho, porque o trabalho ficou informatizado. O sonho hoje do jovem não é mais ser um jogador de futebol ou virar cantor de pagode. O sonho é justamente virar um influenciador digital. Porque ele já não tem mais perspectiva de entrar no mercado de trabalho. E o problema desse mercado informal de trabalho, que o neoliberalismo, que o capitalismo financeiro empurra a parcela mais pobre da população, é uma instabilidade enorme, porque não tem regulamentação, porque não tem lei. E ninguém está discutindo sobre isso. E esse foi um dos assuntos que eu vim para Brasília discutir, tentar ver uma agenda para regulamentar, para dar um pouco mais de segurança para esse jovem que quer empreender, porque ele não tem, né? Não é um empreendimento igual, não é um empreendedor igual o pessoal lá do Novo, do Luciano Huck fala, esse startupeiro, não. É um empreendedor por necessidade, porque nós temos muitos empreendedores no Brasil, mas são os empreendedores por necessidade, porque eles não têm um emprego, eles não têm perspectiva de arrumar um emprego, porque o capitalismo e o governo, Bolsonaro principalmente, não prestigiam esse tipo de jovem, esse tipo de pessoa que está segregada do mercado de trabalho. Então ele tenta aí virar um influenciador digital, abrir um canal no YouTube, mas eles não possuem segurança para isso. E essa é uma agenda que eu vim aqui em Brasília tentar conversar, discutir, compreender um pouco mais. Então, muitos perguntaram, por que você está em Brasília? Eu vim aqui para discutir isso, para discutir essas agendas, entender um pouco mais esse mundo do jovem que está segregado do capitalismo, porque ele não é atendido pelo capitalismo financeiro. Porque o capitalismo financeiro não se importa mais com esse jovem, com esse trabalhador. E vendo a forma como o Banco Central e o Paulo Guedes pensam a economia, uma forma primitiva, arcaica, esse jovem vai estar em muitos maus lençóis. Não vou nem falar no ano que vem, mas já a partir desse ano. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei. Se você quer entender um pouco melhor essa dinâmica, eu sugiro que você veja o meu vídeo que eu fiz lá para os membros. É um vídeo de 1h30, é uma aula introdutória sobre o capitalismo financeiro, mais-valia social, mundo pós-moderno, você vai entender tudo isso. E apenas R$ 1,99 por mês, o conteúdo para membros é muito barato e você tem no mínimo 2 vídeos por semana. Agora eu vou desligar, porque todo esse vento aqui de Brasília está desmanchando o meu cabelo. Cabelos ao vento, todo esse efeito. Na verdade eu não tô aqui não, isso aqui é tudo um chroma key, tá bom, pessoal? Parece que é de verdade, mas é tudo efeito especial. Eu tô numa tela verde e aqui tenho várias pessoas jogando esse vento no meu rosto, tá? Mas se você é de Brasília, deixa aqui nos comentários, o vento tá forte e a gente se vê em um próximo vídeo. Se você gostou, clique no botão de gostei, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.